A missão de Deus é muito complexa e ela está no nosso dia a dia. Há várias formas de atender a esse chamado, mas nem sempre nós conseguimos entendê-lo. Dessa forma, o movimento internacional Perspectivas tem o propósito de unir cristãos para pensar e potencializar a ação missionária. E esse é o tema do Conversa Pública de hoje, e nós recebemos o Flávio Ramos, que é o presidente interino do movimento Perspectivas. Flávio, é um prazer recebê-lo aqui no Conversa Pública. Graça e paz, o privilégio é todo meu para a gente bater esse papo, falar um pouquinho da missão de Deus e como Deus está usando o movimento Perspectivas aqui no Brasil. E de antemão a gente quer agradecer a grande oportunidade de conversar aqui com vocês e com toda a audiência do programa. Bom, tenho certeza que o prazer também é nosso de poder falar sobre um assunto tão importante e muito bacana para as pessoas que estão procurando entender melhor o papel delas aqui no mundo como de Deus. Então, para a gente começar, Flávio, eu gostaria que você explicasse para a gente exatamente o que é o movimento Perspectivas. O movimento Perspectivas, como a gente gosta de usar o nome movimento, não é uma denominação, não é uma agência missionária, mas é um movimento aonde convida a Igreja de Cristo global, pessoas cristãos que foram alcançados pela graça de Deus, que têm as suas atividades, para que eles possam se engajar, se envolver na missão que Deus está fazendo de anunciar a sua glória entre todos os povos. O movimento Perspectivas, então, quer ajudar a esses crentes em Jesus encontrar qual é o seu papel, a sua importância na missão de Deus. Queremos desmistificar aquela ideia que muitas vezes dentro da igreja ou entre alguns irmãos que missão ou missões é algo para os missionários ou para um grupo seleto, um pelotão de elite da igreja. O movimento Perspectivas, então, ele surge nos Estados Unidos e, pela graça de Deus, ele já está em mais de 50 países, aonde vários irmãos, voluntários, crentes, pastores, missionários, teólogos, antropólogos se juntam para ajudar a igreja a entender o seu papel nesse movimento de proclamar o evangelho em toda a terra. Então nós somos um movimento interdenominacional e nós queremos servir a igreja brasileira. Aqui no Flávio, Brasil, perdão. desculpa, pode falar, desculpa. Aqui no Brasil nós completamos agora 10 anos de movimento. Então, estamos, vamos dizer assim, começando os trabalhos por aqui, mas com 10 anos de movimento brasileiro. Bom, eu queria que você explicasse para a gente também como é essa interação, né, entre as pessoas que vão participar do movimento e a organização do movimento em si, né, a partir por meio de aulas, por meio de uma espécie de seminário que é realizada essa interação. Ok. O nosso curso, que nós ministramos um curso, não é um curso de missões, a gente diz assim, que você vem, é um curso de mexer com a vida do cristão para que ele possa ser mais apaixonado por Deus, pela sua glória e uma busca de encontrar o seu, como eu disse anteriormente, o seu lugar nessa proclamação do evangelho mundial. Então, nós dividimos em 4 perspectivas. Então, durante as aulas, quando estamos ministrando as aulas, tanto o livro, o guia de estudo e os professores, a dinâmica é dividirmos em 4 aspectos ou 4 perspectivas. Então, a gente começa olhando que o movimento trabalha uma perspectiva bíblica. Então, nós trabalhamos o que Deus ensina sobre a sua missão, a missão é dele, como Deus está agindo desde o princípio para atrair os povos para a sua glória. Então, isso nós chamamos de uma perspectiva bíblica. Depois a gente parte para uma perspectiva histórica. Ao longo da história, o que Deus está fazendo para os povos não serem alcançados.
Então, nesse momento histórico, a gente vê tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo na história, os missionários, os pais de missões modernas e também das missões antigas. Então, a história de Deus em missões. Na terceira perspectiva, a gente trabalha a questão cultural, a importância do missionário ou daquelas pessoas que estão envolvidas, a igreja enviadora ou as pessoas que são parceiras, ter uma percepção cultural, porque o evangelho ele é transcultural, ele é para todas as culturas. O evangelho vem, então, ele não tem uma cultura que, vamos dizer assim, que é a sua origem. Ele é para todas as culturas. E a gente termina a quarta perspectiva no nosso curso mostrando uma perspectiva estratégica. Como nós podemos ser mais intencionais, mais estratégico para alcançar principalmente os povos não alcançados. Então, depois de passar por essas perspectivas bíblica, histórica, cultural e estratégica, o aluno vai ter uma visão mais macro, mais ampla sobre a missão de Deus e o impacto que isso pode trazer para as nações. Quando a gente fala em um curso para falar sobre missões, a gente pensa, evidentemente, em professores ensinando técnicas, o que você vai fazer no dia a dia. Mas, pelo que eu estou entendendo, na verdade, é como você tentar encontrar sua vocação dentro desse mundo e saber que missões você pratica no dia a dia, não é isso, Fábio? Exatamente, exatamente. A proposta que nós queremos trazer com essas quatro perspectivas primeiro, mostrar que Deus está fazendo isso. A missão é dele. Segundo, nós queremos dizer que todo cristão tem o privilégio de participar, mas também o nosso movimento traz uma ênfase muito bíblica que no curso você vai conhecer sobre os povos, a gente vai falar sobre povos não alcançados, a gente vai falar sobre cultura, mas nós vamos falar da própria essência do Evangelho, da própria pessoa de Jesus Cristo, a vocação que cada cristão tem. Então, para isso, você vai ser despertado, você vai ser encorajado, você vai ser desafiado, você vai ser impactado em saber que Deus derrama graça e glória sobre a sua vida para que você seja um instrumento para que outros povos também possam receber dessa graça. E a gente vai tentar, dentro desse curso, tirar uma visão talvez equivocada, que as pessoas, como eu disse, primeiro é achar que a obra missionária é só para os missionários. Não, é para todo filho e filha de Jesus. Mas em segundo também a gente vai tentar mostrar nesse curso que não existe a questão de ou você faz uma coisa ou você faz outra coisa. A gente já ouviu muitas vezes assim, olha, escolhe entre as três coisas que você quer se envolver com missões. Ou você vai, ou você dá dinheiro, ou você ora. Nós queremos dizer que você pode fazer todas essas coisas. Você pode ir ao campo missionário, talvez de curto prazo, talvez você não tenha um chamado específico para ser um missionário de longo prazo no campo, mas você pode visitar o missionário, você pode servir em pequenas causas, mas você também, mesmo quando você está indo, você pode ser um intercessor, você deve ser um mantenedor. Então, a maneira de você participar na causa da obra missionária é muito ampla. Um mobilizador, alguém que está aqui falando do papel do missionário. Então, a gente quer trocar o ou por e. Então, eu posso me envolver na missão de Deus indo, orando, mobilizando, ofertando, encorajando, amando e muitas outras coisas. Você vê hoje o cristão brasileiro com esse pensamento equivocado, achando que para realmente realizar missões ele precisa sair, ele precisa ir para outros locais, você percebe que já existe um entendimento um pouco mais amplo do que essa missão dentro da perspectiva cristã? Eu acredito que nós avançamos, a visão da igreja, eu acredito,
Eu tenho um olhar com entusiasmo, eu tenho um olhar muito positivo. Eu acho que a gente está avançando, ampliando. Eu acho que a igreja começa a entender essa questão que há, uma, há um envolvimento, a gente precisa de um envolvimento, um engajamento na missão de Deus, onde nós estamos, que nós podemos testemunhar de Cristo, sendo sal e luz, mas também nós temos um compromisso global com a missão. A minha missão, ela é tanto, lembrando aqui do famoso texto missionário de Atos 1:8, né? Ela é tanto em Jerusalém até os confins da terra. Eu acho que os cristãos estão ampliando essa visão, estão crescendo nessa visão. A literatura tem sido produzida aqui no Brasil, o próprio movimento Perspectivas, nesses 10 anos, já atingiu milhares de pessoas. Então, a minha visão é positiva e eu acredito que nós temos muito que crescer, mas eu acredito que estamos num bom caminho. Eu acho que a Igreja de Jesus está começando a entender isso, o meu impacto. A gente chama isso, numa lição do Perspectiva, é você ter uma visão local. A visão local é a aula 12 que traz essa ideia, né? É uma visão que você vê o globo, o mundo, sem se esquecer do seu contexto local. Você tem um envolvimento com a missão de Deus global, mas você tem um engajamento muito forte com a sua igreja local, com a evangelização local. Uma coisa não exclui a outra. As duas coisas devem andar juntas. Eu estou agora falando com vocês de Foz do Iguaçu. Eu estou dando testemunho aqui em Foz do Iguaçu, mas o meu coração, a minha mente, os meus olhos não estão limitados a Foz do Iguaçu. Eu estou pensando como o evangelho pode chegar no Afeganistão, no deserto do Saara. E eu posso, então, investir finanças, eu posso separar um tempo para orar. Então, essa visão está crescendo na igreja e eu acho que nós temos, como movimento, perspectivas ajudar muito a igreja a se tornar cada cristão local, uma visão local, mas também global. O curso Perspectivas normalmente é realizado de forma presencial, mas esse ano, por conta de tudo que está acontecendo, a necessidade do isolamento social, fez com que vocês tivessem que repensar a forma de fazer esse curso e ele, desta vez, vai ser apresentado por meio do EAD, né, que é o ensino à distância. Houve muito trabalho para poder adaptar o conteúdo que vocês davam no bate-papo pessoalmente para esse que vai ser feito à distância? Sim. Assim como todos, acho que todos os irmãos e agências e igrejas, nós fomos, vou usar uma palavra aqui, quase atropelados pelo Covid, né? E tivemos que nos reinventar. Alguns já estavam nessa caminhada do EAD, mas o Perspectivas era um movimento bastante presencial. A gente tinha um professor dando aula, a gente tinha várias interações, mas agora, por causa do Covid, um exemplo, nós tínhamos mais de 50 turmas já programadas para acontecer nesse ano de 2020, em quase todos os estados do Brasil. Tudo isso, então, foi impedido. Mas a gente acredita que o Deus da missão, ele está agindo e ele é o Deus soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, nós apenas queremos nos colocar em suas mãos e servir a igreja. Se a gente pode servir a igreja presencial, nós vamos servi-la. Mas se a ferramenta que pode ajudar a igreja agora é a ferramenta EAD, então nós estamos disponibilizando. Foi muito trabalho. Nós tivemos porque nós temos 12 instrutores diferentes, cada um mora em um estado diferente. Nós tivemos que gravar essas aulas, nós tivemos que fazer também condensar um pouco o conteúdo das aulas. Então foi bastante trabalhoso, mas eu acho que ficou muito bom. Eu acho que o resultado final nos surpreendeu. Eu acho que a Igreja de Cristo, os irmãos que vão fazer o curso, vão ter 12 instrutores selecionados,
homens e mulheres bem preparados e um trabalho técnico também muito caprichado, bem feito, com boa imagem, com bom áudio, mas principalmente com um bom conteúdo, assim, que vai ser de impacto e bênção para a vida de todas as pessoas que vai fazer. Eu acho que vai valer a pena. Eu acho que esse é um ponto importante também da gente falar sobre os instrutores, as pessoas que estão participando do curso, tentando passar um pouco daquilo que tem de vivência, são pessoas muito experientes e conhecedoras realmente desse campo missionário. Você pode falar um pouquinho sobre alguns desses professores, assim, claro, de forma resumida, para que a gente consiga ainda falar de outros assuntos, mas é bom destacar o quanto esse selecionado, digamos assim, de pessoas que participam da missão do dia a dia vão poder passar um pouquinho desses ensinamentos, esses conhecimentos. Claro. Eu poderia citar entre alguns aqui, nós temos na parte da teologia, vamos dizer que é a parte bíblica, nós temos Arthur Duque, que é um teólogo bastante conhecido no Brasil. Nós temos na parte da missiologia também o Dr. Chun, que é um irmão lá do Mackenzie. Nós temos o próprio antigo presidente, eu estou como interino agora, o Estevão Muller, que é também da Frontiers, uma agência missionária. Nós temos a Katsui, uma irmã que serviu entre povos não alcançados. Nós temos um irmão estrangeiro que vive no Brasil, o Santareno Miranda, que também é teólogo e filósofo. Então, nós temos um time muito bem preparado, muito bem selecionado, e cada um com um foco na sua área para trabalhar aquelas perspectivas que eu falei para você. Então, foi selecionado irmãos muito capacitados, mas não só uma capacitação da parte acadêmica. Foram irmãos que amam a Deus, amam a missão de Deus e estão engajados nessa missão. Eles não falam de maneira teórica. E também citando aqui o nosso diretor executivo, que é o Israel Saraiva, que é um especialista em mobilização missionária, também um dos professores. Entrando lá no site, nós temos a descrição, a biografia dos nossos professores. Eu acho que vale a pena dar uma olhada lá. Acho que cada um tem uma experiência diversa. Eu acho que vai valer a pena. Dá uma olhada lá, pessoal. Vai gostar. Vocês vão gostar. Bom, eu já posso dar meu testemunho de que eu fui lá no site e vi, realmente me deixou muito empolgado. Toda a programação que está sendo preparada para esse curso. Flávio, eu gostaria que você falasse para a gente, assim, tentasse resumir na sua avaliação, qual é a principal contribuição que esse curso pode trazer para a vida dos cristãos brasileiros? Eu acho que vai ser um impacto na questão da própria fé. Os nossos alunos saem impactados, encorajados mais a amar a Deus, a conhecer mais do Evangelho. Eu acredito que um cristão brasileiro que faz o curso Perspectiva, ele volta mais engajado com a igreja local, ele é tomado de um desejo de servir a sua igreja local, porque ele entende que Deus está usando a igreja, que é o seu povo. Eu acredito também que o aluno ou a aluna sai com uma visão mais ampla do que Deus está fazendo de maneira global, e ele sai se sentindo muito feliz de saber que ele pode contribuir em alguma área, ele pode ser parte disso, ele é parte da missão de Deus, ele pode se envolver. E ele sai, por fim, muito encorajado a um envolvimento com discipulado também. Além o nosso curso EAD, as palestras são gravadas nos vídeos, mas nós vamos ter encontros periódicos através de aplicativos também, aonde nós vamos fomentar uma ideia de discipulado. O aluno vai ter algumas áreas práticas para fazer na sua igreja local, de se envolver com o discipulado, porque o nosso sonho, a nossa visão é discipular as nações, como Jesus disse.
Mas essa tarefa nós precisamos fazer a tarefa de casa, nós precisamos então se envolver com o discipulado aqui. Então, começando aqui e deixando a nossa vida como o vento levar, que Deus nos leve aonde Ele quer. Então, eu acredito que o aluno ele não sai apenas com um certificado de missões, ele sai com uma visão apaixonada por Deus, pela glória de Deus, pela missão de Deus, pela igreja de Cristo, pelo discipulado, e ele sai entendendo que eu sou parte de tudo isso. Eu posso me envolver para ser uma bênção, como Deus disse que seria Abraão e todos os outros. Flávio, quem estiver querendo participar desse curso para entender melhor o seu papel dentro dos planos de Deus, como pode fazer para se inscrever e precisa de algum pré-requisito? Ele só entrar no nosso site perspectivasbrasil.com e lá ele vai ter todas as informações. Não estamos pedindo nenhum pré-requisito, ele apenas entrar lá, fazer a sua inscrição. O valor está um preço muito legal, muito justo pelo impacto do curso, pelo nível dos professores e o nível também das gravações e etc. Fizemos um preço bastante acessível, porque nós queremos ver o máximo de cristãos se envolvendo com com esse movimento. É importante eu ressaltar aqui que tem que ser maior de idade, né? Acho que as pessoas que não têm ainda a maioridade talvez precisariam de uma autorização, mas a gente tem priorizado que sejam pessoas de maior idade. E também, no valor que você está pagando pelo curso, você recebe o livro. O livro é um compêndio de mais de 118 artigos escrito pelos grandes missiólogos, pastores, antropólogos do mundo inteiro, teólogos como John Piper, John Stott e outros missionários, antropólogos como Ronaldo Lidório. Então você recebe, quando faz a inscrição, você recebe o livro também como parte já dessa inscrição com frete grátis. Então o curso está um valor muito acessível para que todo mundo possa participar. Bom, Flávio, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa e gostaria, para a gente finalizar, que você convidasse rapidamente as pessoas a participarem do curso, lembrando também a data que ele vai começar, para que a gente encerre hoje essa conversa pública, que, no meu entender, foi muito bacana, poder ouvir, saber um pouco mais sobre a missão de Cristo, falar um pouquinho sobre como a gente pode pensar o nosso papel dentro de toda essa perspectiva. Ok, o pessoal da minha equipe aqui está me lembrando. O livro, o frete não é grátis não, porque senão vai quebrar o movimento Perspectivas, tá bom? O livro está incluído, mas o frete é pago. O nosso curso vai começar no dia 8 de setembro. Nós já temos centenas de inscrições, gente do Brasil todo já se inscrevendo. Estamos com muita expectativa, então dia 8 de setembro nós começamos o curso. Então você tem aí mais alguns dias para fazer a sua inscrição. Eu queria encorajar você a fazer o curso, a experimentar esse impacto de Deus na sua vida, assim como milhares de pessoas no mundo inteiro que fizeram o curso têm dado um testemunho muito favorável, muito positivo. Eu tenho certeza que vai acrescentar na sua vida, vai ser uma bênção na sua vida e você vai ser muito abençoado em poder fazer o curso. Você vai adquirir conhecimento, uma visão global, mas também uma paixão por Deus e pelo seu evangelho. Então, eu queria encorajar todos vocês a entrarem no nosso site, conhecer um pouco mais sobre o curso e façam a sua inscrição. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado e muito abençoado. Bom, com isso a gente vai terminando a conversa pública de hoje. Se você precisar de mais informações, acesse lá perspectivasbrasil.com para ter mais informações. A conversa pública de hoje vai ficando por aqui. Obrigado por sua participação e até a próxima edição.